E aí, pessoal, tudo bem? Tô dando só uma passadinha aqui para perguntar se vocês leram a última edição da Veja. A capa é essa daí, uma foto do Bolsonaro com o título Um Presidente Sem Filtro. Eu confesso, eu só fui ler por pura curiosidade. É que hoje eu ouvi um podcast da própria Veja com o Augusto Nunes e o Ricardo Noblat. Os dois jornalistas analisam a matéria sobre a rotina do Bolsonaro nesse primeiro ano como presidente do Brasil. E eu vou comentar sobre esse podcast já. Mas antes eu quero falar da reportagem, onde se percebe um certo pedantismo, uma arrogância mesmo, né? Não do presidente. O presidente recebeu jornalistas, Policarpo Júnior e Marcela Matos, no Palácio Alvorada. E estava usando bermuda e camisa de futebol, típico Bolsonaro. Calçava chinelos, estava bem à vontade. Naquela que é a casa dele por 4 anos. E se tudo correr bem, por mais 4 a partir de 2022. Enfim, isso bastou para construir uma imagem de um sujeito sem noção do cargo que ocupa, da importância do imóvel onde mora e toda aquela balela de liturgia do cargo. O texto quer passar que a cabeça do presidente não bate muito bem, pois Bolsonaro está com psicose com segurança e por isso usa até um provador antes de comer os alimentos preparados na cozinha do palácio. Ora, quem é que não teria esse tipo de preocupação depois do que ele sofreu? Pô, eu teria, né? Enfim, só que sou eu que cozinho aqui em casa. Vocês acham que o Macron da França, o Erdogan da Turquia, o Trump dos Estados Unidos também não tem um provador de alimentos? Claro que tem, pessoal. Imagina! Até os antecessores do Bolsonaro também tinham, mas ninguém nunca falou sobre isso. E nem vai falar. Mas como é ele quem está no cargo, Bolsonaro está paranoico com segurança. Está sempre se achando alvo da vez. O Jair Bolsonaro, pessoal, costuma fazer as refeições junto com os funcionários. Ele não é pedante, ele não é arrogante. Ele é um sujeito simplório mesmo, né? E eu pergunto, alguém imagina o Carniça fazendo isso? Ou aquela anta fazendo isso? Pô, o Carniça, por exemplo, não admite não ser tratado como presidente. Imagina a arrogância do Nove Dedos quando morava lá no Alvorada. Mas não, né? Como é o Bolsonaro que faz isso, para os jornalistas isso é falta de compostura presidencial. E reforçam no texto que o Bolsonaro é inadequado para o exercício do cargo, que ele é ignorantão, que não valoriza as obras de arte lá do palácio, nem os animais que passeiam pelos jardins do palácio, né? Enfim, a segunda parte da reportagem se concentra nas opiniões do presidente sobre o cargo de presidente, o governador Witzel como inimigo declarado, o Moro como possível vice na reeleição, a recuperação da economia, as relações com Macron, o Trump, a imagem internacional e a suspeita de que alguém próximo teria interesse que a facada o tivesse matado. Foram essas declarações sobre esses temas que deram assunto para o podcast do Augusto e do Ricardo Noblat. O balanço e o isolamento de Bolsonaro e os casos Queiroz e Lulinha. A opinião do Noblat a gente já conhece, vai sempre no sentido de destruir a imagem do presidente Bolsonaro. Para ele, o presidente é esquisito, maluco, paranoico, desvairado e vive envolto em teorias conspiratórias. Que ele gosta mesmo é de exibir a cicatriz na barriga. E ele deduz também que o Bolsonaro acusa o Gustavo Bebiano de ter interesse no atentado, né, que ele sofreu. Vou abrir aqui porque os meus gatos vão querer entrar. Mas na reportagem, em momento algum, o texto diz o nome do advogado, porque o Bolsonaro não citou o nome do advogado, mas a conversa dos dois jornalistas reforça a ideia de que o presidente fala sobre o Bebiano sem dizer o seu nome. No caso da matéria, a conclusão fica mesmo por conta de cada leitor. Bom, a postura do Augusto Nunes, eu confesso, não me surpreende. Na década de 1980, houve uma oficina de publicidade e jornalismo no Liceu de Artes e Ofícios, um colégio tradicional lá no centro do Rio. Eu estava entrando para a faculdade e fui participar da oficina. O Augusto Nunes foi lá dar uma palestra, ele já era um dos grandes nomes da Veja na época. O auditório estava lotado e eu estava lá. E não é que aquele cara que eu só conhecia de ler me deu a impressão de ser um sujeito meio ambíguo, um pouco hesitante, meio vaselina mesmo, sabe como é que é, né? Aquele sujeito agradável, gentil, mas com opiniões e atitudes que mudam de acordo com as circunstâncias. Pois é,
sempre acompanhei o trabalho do Augusto Nunes, sem demérito, ele tem todos os méritos pelo trabalho que faz, mas essa primeira impressão que eu tive dele nunca desapareceu. Dá para entender? Voltando ao podcast, ele corrobora a opinião do Noblar de que o jeito meio isolado do presidente Bolsonaro é estranho, pois está muito conectado à internet e desconectado da realidade, e que isso pode não acabar bem, ou seja, Bolsonaro pode ser rifado. Augusto diz que nunca viu caso igual no Palácio do Planalto e, novamente, volta a elogiar o JK. Diz que o Juscelino Kubitschek tinha problemas no casamento e tinha uma amante, mas era feliz, muito feliz sendo presidente e sonhava um dia voltar ao cargo. O que o Augusto não diz, ele esqueceu provavelmente, é que o JK foi um dos presidentes mais corruptos que o Brasil já teve, não é não? Recentemente, nos Pingos nos Is, ele também elogiou Tancredo Neves. Essa é outra figura mitificada, pessoal. Ou o Neto não aprendeu tudo com ele? Já estou terminando. O Augusto e o Noblar, claro, ainda ressaltaram o desleixo do presidente com o vestuário, que usar short e camisa de clube diminui o valor da presidência, que ele não é mais um qualquer do povo, que se veste mal porque não tem dinheiro, né? Os jornalistas afirmaram que o povo quer que o presidente seja diferente do povo, que tenha postura de presidente. Eu já acho que o povo quer alguém que não roube nem deixe roubar e que faça as coisas acontecerem como o Bolsonaro está fazendo. E não é que os comentários do povo lá no podcast são bem parecidos com esse meu... essa minha opinião aqui. O povo desceu a lenha na dupla Augusto e Noblar. Vai lá e vê. Para encerrar, o Noblar e o Augusto comentaram o caso Queiroz, assessor do Flávio Bolsonaro, ambos investigados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, o Noblar critica o jeito como o presidente reagiu aos jornalistas na saída do Alvorada semana passada, sexta-feira, se não me engano, principalmente porque o Bolsonaro mostrou irritabilidade quando foi perguntado sobre o caso. O Noblar diz, inclusive, que o presidente está à beira de um ataque de nervos. Está tudo, né, conluio para dizer que ele está doido. Por isso até o outro está entrando com a ação. Por conta de possíveis divulgações que estão aí para sair. Usando a família de ligações, enfim. Antes de encerrar o podcast, o Augusto disse que o Flávio resolveria o problema rapidamente se assumisse a culpa no cartório e pronto, todo mundo esqueceu o assunto. Enfim... para terminar o bate-papo, o Augusto falou do caso dos filhos do Lula. O Noblar afirmou que o desembargador do TRF4, Gebran Neto, tem dúvidas sobre a associação do Lulinha com a Oi e a grana que saiu dessa ligação para a compra do sítio da Carniça. Do Carniça, né? Afinal, ele é macho e está noivo, né? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir, pessoal. Mas ele disse que esse problema ainda vai dar muita dor de cabeça ao ex-presidente e ex-presidiário. O Augusto, então, encerrou o podcast. Sabe como é que eu vou terminar o meu? Vaselina. É definitivamente a minha definição sobre Augusto Nunes. Tá bom, pessoal? Olha só, eu aproveito para desejar Feliz Natal a todos vocês e avisar, em janeiro eu estou de volta. Beijo grande.